A gente pensa em saúde como falta de doença. Ah, eu não tenho hipertensão, não tenho diabetes, eu sou um cara saudável. Só que saúde, para a OMS, é um completo estado de bem-estar físico, emocional e social. Eu tive também muita dor no corpo, muito cansaço e muita dor de cabeça, e não me liguei que era coronavírus, porque a minha vida é muita dor no corpo, muito cansaço e muita enxaqueca. Olá pessoal, eu sou o Jair Bauer e esse é o Conexão Viva Bem, o programa do UOL que vai tirar todas as suas dúvidas sobre saúde, corpo e mente. A cada dia um tema diferente com convidados muito especiais. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual a escritora e roteirista Tati Bernardi. Oi Tati, tudo bem? Obrigada pelo convite, tudo bem. Muito bem-vinda. E também o ortopedista Sérgio Maurício. Oi Sérgio. Fala, Jairo, obrigado pelo convite, uma honra. E esse trio aqui vai falar das dores, né, que a gente tem sentido, né, por estar trabalhando muito tempo em casa. Pois é, pessoal. E eu começo perguntando para Tati. Tati, você escrevia roteiros, colunas, mesmo antes da pandemia. Né? Com o isolamento social, você acha que aumentou a tua carga de trabalho, aumentou o teu tempo de home office e com isso as tuas dores pioraram? Então, eu tenho dor crônica, estou até feliz aqui, vou encher vocês de Eu tenho muita dor nas costas, dor crônica, sei lá, uns 15 anos já. Eu trabalho muito no computador escrevendo e eu até coloco despertador no meu celular para lembrar que eu tenho que parar para alongar e me mexer um pouco, porque dependendo da carga de trabalho eu fico sentada aqui 10 horas seguidas, né? E aí eu fico com muita dor. Eu já trabalho esquema home office há muito tempo, então não mudou por causa da pandemia, mas o que mudou é que eu saía para fazer reunião ou para ir para o Pilates, né? Tinha uma movimentação maior, descia para brincar levar minha cachorra a passear, ou buscar minha filha na escola, brincar com a minha filha lá embaixo. E tô presa aqui, e por consequência disso, trabalhando mais, né? E fazendo reunião muito por Zoom, Skype, etc. E as dores pioraram o nível, o que eu tenho é cervicalgia, e piorou tanto que eu comecei a ter enxaqueca junto. Então, muita dor, piorou. Você manteve esse seu Pilates aí? Você conseguiu manter o Pilates mesmo de forma remota? Eu estou fazendo pelo computador, estou fazendo online o Pilates, não é a mesma coisa, mas eu consegui manter. O que eu não consegui manter é movimentar mesmo o corpo e andar na rua, né? Óbvio, isso não dá. Sérgio, assim como a Tati, né, muito mais gente até ficou mais tempo em casa, está trabalhando mais tempo em casa. Tem até um estudo recente da FGV que mostra para a gente que o trabalho remoto pode aumentar em até 30% depois, né, dessa fase mais da pandemia. Você tem tido também muita queixa dos teus pacientes, consultório, de dor, e como você tem percebido essa situação agora, nesse momento que a gente está flexibilizando um pouco? Bastante compatível com a queixa da Tati, muito compatível. A maioria das queixas foram lombares, né? Ou lombares ou cervicais. E, de fato, eu nunca atendi tanta lombalgia quanto nessa fase. Realmente está algo extraordinário na minha rotina. E a gente tem algumas coisas, você falou aí, eu levava minha cachorrinha, buscava meus filhos no colégio, e você sabe que saúde, para a OMS, a gente pensa em saúde como falta de doença. Eu não tenho hipertensão, não tenho diabetes, eu sou um cara saudável. Só que saúde, para a OMS, é um completo estado de bem-estar físico, emocional e social. E quando a gente não está com esse tripé alinhado, a gente começa a ter outras manifestações clínicas também. Porque muitas das dores que a gente tem, de fato, elas vão ser de ordem ortopédica, uma postura na cadeira, muitas horas sentado, mas a gente também tem a tensão que vem acumulada. Então, quando a gente está sem o esporte, está sem a interação social, somado a esses pequenos deslocamentos que ajudam no ganho de mobilidade das articulações e na manutenção muscular,
eles vão ter um impacto muito grande. Eu estou atendendo muita gente que um bom bate-papo associado, cara, diminui um pouquinho, tira um tempo para você, resolve a dor. Então, a gente tem que pensar nisso, nesse ponto também. E quando a gente fala de dor na coluna, de dores de maneira geral, quando você vai lá na fisioterapia, o fisioterapeuta, ele dá uma manipulada, coloca alguma coisa para tirar a sua dor, mas o que ele faz? Exercício. Ele vai te começar a fazer uns alongamentos, um fortalecimento, ó, agora você vai dar continuidade no Pilates, no funcional, na yoga. Então, é uma excelente estratégia, barata e eficaz para se manter ativo. Um problema, não sei se vocês enfrentaram esse problema, que eu tenho evidenciado com os meus pacientes, é que o home office, ele foi muito a gente não estava habituado à rotina de home office. Então, o pessoal que trabalha em escritório, principalmente engenheiros, arquitetos, o pessoal que era imerso ali no escritório, pulou de uma rotina de trabalho de 8 horas por dia para 12, 13 horas. Porque as reuniões do Zoom não tinham fim. Uma coisa que você gritava para a pessoa da mesa do lado, fulano, como é que eu faço isso aqui? Aí o cara te respondia. Isso virou reunião do Zoom, com o escritório inteiro, com o chefe. Tati, você sentiu isso? Que o Sérgio falou, assim, essa história de... parece que a coisa dos limites do trabalho ficaram mais expandidos, assim, as pessoas... Né, acho que essa distância, as pessoas parecem que querem fazer mais reunião virtual, né, e eu não sei para você, queria te perguntar, aumentou as tuas horas de trabalho? E juntando com isso uma segunda perguntinha, um pouquinho antes de você chegar, Sérgio, eu e a Tati, a gente estava conversando, Tati comentou que há uns 15 dias atrás, ela, o marido, a filha, todo mundo pegou Covid, né, ela ficou muito cansada nos primeiros dias, e eu queria saber se Tati teve dor também, se sentiu o pior das dores por conta dessa fase mais aguda da infecção. Assim que começou a pandemia, eu estava fazendo um curso na PUC, eu moro em Perdizes, em frente à PUC. E aí estava super gostoso, porque eu ia 2 quadras, né? Então não é que eu andava pra caramba, mas eu saía, passava 2 vezes por semana, a manhã inteira na PUC, tinha voltado a estudar, um curso de mestrado que eu estava fazendo como ouvinte para depois fazer para valer. Então, tinha essa rotina, minha filha tem 2 anos e meio, e eu comecei meio que voltar para a vida tem 1 ano, assim, né? Não é que é o primeiro ano de um filho, você fica ali. Então, eu tinha voltado a estudar, estava saindo, estava começando aqueles projetos todos que tinha ficado meio no ar, estavam voltando. Então, eu tenho um podcast que eu ia no estúdio gravar, toda semana eu encontrava as pessoas que eu convidava para gravar o podcast, toda essa rotina. E, de repente, virou tudo online. Então, a aula da PUC virou online. Então, aquela coisa gostosa de ir na universidade, conhecer as pessoas, tal, virou 5 horas sentada, porque era uma aula depois da outra, assim. Então, era sempre o dia que eu tinha enxaqueca, porque eu ficava 5 horas tendo aula no computador, né? Fora isso, eu já trabalho no computador, porque eu sou escritora, roteirista. Todas as reuniões gostosas que eu fazia em produtora, às vezes ia para o Rio, nananã, tudo computador. E mais a minha filha, que apesar de pequenininha, tinha tem as aulinhas online, agora está de férias, mas no computador também. A minha mãe, para me ver, para ver minha filha, computador ou celular. Todos os amigos, celular. Então, a minha vida ficou tela de celular, tela da televisão, para dar uma acalmada na minha filha de vez em quando, tela do computador. Então, assim, minha enxaqueca começou muito por isso também, né? Eu nunca tive enxaqueca, começou junto com a pandemia. Tinha uma dor de cabeça ou outra no período menstrual, assim. E uma coisa interessante do coronavírus é que o meu marido pegou e ele falou para mim: nossa, eu nunca senti tanta dor no corpo, tanto cansaço. Eu tive também muita dor no corpo, muito cansaço e muita dor de cabeça e não me liguei que era coronavírus, porque a minha vida é muita dor no corpo, muito cansaço e muita enxaqueca. Então eu fiquei mais preocupada de estar sofrendo dessa dor e isso ter se tornado uma coisa normal na minha vida, a ponto de eu ter coronavírus, ter Covid e não perceber. E meu marido percebeu na hora, falou, tem uma coisa muito estranha aqui, eu não tenho dor no corpo, eu não tenho esse cansaço todo. Então, mas isso não é só a minha vida de escritora, isso é
uma filha pequenininha de 2 anos e meio. Isso é um tema super importante, que eu não sei se você já tratou aqui no seu programa, que é carga mental. Que a mulher, eu trabalho tanto ou mais que meu marido, pago tanto ou mais conta que meu marido, mas as responsabilidades da casa ainda são em cima de mim. Né? Então, esse tempo agora de pandemia, isso ficou muito mais claro, assim, de preocupação do supermercado, preocupação de pedir o peixe, preocupação de acabou o saco de lixo, preocupação da fralda da neném, preocupação de esfriou, tem que botar 3 pijamas porque ela não deixa cobrir, então ela tem que estar muito quentinha para dormir. Isso tem 8 quilos em cima da minha cabeça. Então, essa dor sexual e é isso, eu sou filha única, os meus pais, meu pai já tem quase 80, minha mãe tem 74. Então, eu estou sempre muito preocupada com eles. Então, essa dor que eu tenho na cervical, eu acho também essa preocupação constante, sabe? E postura também, né? Que eu tenho... Minha postura é muito ruim. Eu tenho... Como é que chama? Quando é mais molinho o corpo? Hipermobilidade, frouxidão. Frouxidão ligamentar. Então, eu me machuco muito. Assim, eu estou trabalhando, eu preciso pegar um negócio ali, meu braço vai embora, sabe? Só que eu me machuco muito fácil. Então, soma isso tudo, muita dor no corpo. Você falou de uma coisa muito interessante, que é esse aspecto tensional. Desculpa, Jário, se você ia falar alguma coisa. Mas existe uma maneira muito interessante da gente diferenciar quando essas dores elas são de aspecto meramente emocional ou quando a gente tem um aspecto de fato funcional junto. As dores, quando elas vêm de aspecto emocional, né, de tensão, tensão dói mesmo, dói. Às vezes as pessoas acham, cara, o que é isso? Não é bobagem, não, dói. Mas ela vem associada a distúrbio de sono, ou insônia, ou dificuldade de perder o sono no meio da noite, vem associada a gastrite e refluxo, sudorese nas mãos, sudorese na axila. Então a gente tem que ficar, às vezes, atento à irritabilidade, não é isso, Jário? Ficar atento a outros sinaizinhos que, às vezes, são dicas legais para a gente. Sim. Agora eu queria fazer uma pergunta para os dois. A Tati, você está vendo a Tati nesse momento? A Tati está num lugar bonito, um escritório bacana, que, na verdade, a Tati já trabalhava em casa, né? Ela tem um home office expandido, né? Mas então ela tem uma cadeira mais confortável, provavelmente ela toma alguns cuidados aí com questão de postura. O que a gente viu, né? Assim, para quem não trabalhava em casa, de repente, de uma hora para outra, né? Cadeira que não é adaptada, de repente, você ficar muito deitado. Da cozinha, naquela cadeira dura, né? Pois é. Aí, Tati, isso já é uma... Eu queria perguntar para a Tati se essas preocupações de cadeira, mesa, altura de computador, já era uma constante, né? Você já vinha se preocupando com isso, e aí, no momento da pandemia, você já estava, né, mais preparada para lidar com isso? Eu tenho essa preocupação super, né? Eu trabalho já há muito tempo home office, e então eu comprei essa cadeira, que é para quem tem, enfim, é uma cadeira para quem precisa mesmo ficar muito tempo, que é toda aqui, não sei nem dizer, uma cadeira toda especial. Meu fisioterapeuta que mandou comprar essa cadeira aqui, eu um salário de 3 meses para pagar ela. E eu trabalho com o pé, isso aqui é aquele rolinho de pilates, eu trabalho com o pé aqui em cima, para ficar 90 graus o joelho da cadeira aqui, né, para não fazer, porque antes eu fazia isso trabalhando, ó. E aí com uma tendinite na virilha de ficar sentada desse jeito. Então, eu coloco isso aqui no chão, que é exatamente a altura que eu preciso. E a minha mesa também, eu fiz a minha fisioterapeuta vir aqui um dia e olhar exatamente como é que eu fico sentada, o olhar aqui no computador, no teclado. Outra coisa errada que eu fazia, eu trabalhava e ia entortando o cotovelo para dentro. Tem que pôr fora e abaixar aqui o grande dorsal. Então, assim, eu faço de tudo e mesmo assim, no final do dia, eu tenho muita dor. Se eu não fizesse essas coisas, ia acontecer o que já me aconteceu uma vez, que é travar. Eu travei e fiquei 1 mês, assim, com uma dor absurda, não conseguia fazer nada. Então, eu faço tudo para não travar. Eu acho que o seu caso tem uma peculiaridade, que é o fato de você já ter dor crônica na sua lombar, na sua coluna, né? Já é uma coisa que você carrega. E muita gente não tinha dor, né? Passou a experimentar. E do ponto de vista ergonômico, a sua cadeira é bem legal. Ela tem uma coisa, na hora que você chegou ela um pouquinho para trás, deu para ver,
que ela tem um apoio na lombar aqui embaixo. Quando vira de lado, vira ela de lado, assim, de lado. Aqui, esse apoio na lombar, ele é muito legal lá embaixo, porque quando as cadeiras que a gente tem no nosso cotidiano, elas são cadeiras que não têm isso. A cadeira da mesa de jantar, por exemplo, não costuma ter isso. Eu convido as pessoas que estão ouvindo, ouvendo, né, essa matéria, a fazerem um teste. Encosta, pega um travesseirinho, enrola o travesseirinho e coloca nessa região da lombar, coloca bem aqui na lombar, encosta na cadeira, chega o bumbum bem para trás na cadeira e tenta inclinar o tronco à frente. Não vai. E aí, você naturalmente, quando encosta a sua lombar e ajeita, você não consegue ficar naquela postura que eu vou fazer aqui agora, que é essa daqui. Essa postura de você sentar de lado e ficar assim, ela é muito ruim. Mas quando você consegue colocar um apoio aqui embaixo na lombar, logo na linha do umbigo, uma dica é sempre na linha do umbigo, encostou o bumbum lá atrás, você não consegue fazer isso daqui, é impossível. E aí, essa é uma estratégia interessante. Você falou fala é para eu nunca grudar a alça do sutiã da cadeira, um pouco abaixo. Sentar com o joelho a 90 graus, isso aqui é uma coisa muito importante que você falou, e com os pés apoiados. E aí a gente vai ter que ver que as cadeiras do escritório, você joga para cima, joga para baixo, mas essa que eu estou sentado aqui, que eu estou na minha mesa de jantar, não tem como. Altura dos olhos. Computador sempre na altura dos olhos, isso é um ponto importante. E aí a gente cai... Top para mim é um veneno. Eu fico com uma enxaqueca bizarra. O laptop você vai abaixando, porque você tem que digitar. Existem umas ferramentas super interessantes. Imagina que a minha mesa está aqui, e aí eu tenho um suportezinho triangular assim, em que você apoia o laptop. Então, o teclado, ele vai, em vez do laptop ficar assim a 90 graus, o teclado fica um pouco mais inclinadinho, e com isso a tela sobe. Isso te permite uma visualização maior. Mas aí a gente cai em outro problema, que o punho, ele tem que estar reto. Quando o punho fica inclinado para cima, você aumenta a chance de uma tendinite. E aí a dica que eu dei, você vai trabalhar muito de home office, cara, compra um teclado Bluetooth, levanta essa sua tela e trabalha de um tecladinho Bluetooth, né? Vale a pena. Dor não vale a pena, não. Tecladinho Bluetooth. Aí, ó, tá vendo? Ju, a Tati falou uma coisa super interessante também, que ela põe um reloginho, um despertador, alguma coisa para lembrar ela de levantar de tempos em tempos, para não ficar sentada direto. Tem gente que, se bobear, senta no computador às 8 da manhã, só mal e levanta para fazer um pipi ali no banheiro do lado, mas fica sentado o dia inteiro. E aí, assim, Tati, você usa algum recurso além, né, desse despertador, desse relógio, e você consegue obedecer esse relógio quando ele toca, né? E Sérgio, por que ficar sentado tanto tempo pode provocar dor, pode provocar desconforto, e por que é importante a gente se mexer e com que frequência aí, né? Acho que é esse tópico aí de ficar sentado muito tempo. Tati, fala aí dos seus alarmes, se funciona para você. Eu, de hora em hora, eu levanto e me alongo inteira. Eu tenho aquele mat, aquele tapetinho de pilates, e eu aprendi a fazer um alongamento que chama reloginho. Eu deito de lado, e aí jogo o braço para trás e vou acompanhando com o rosto, assim, deitada totalmente no chão, para abrir aqui e abrir a escápula, né? Porque o meu problema é cervical e escápula. Então, assim, de hora em hora eu levanto, bebo uma água, vou ver como é que tá minha filha. E esse alongamento do reloginho eu faço umas 2 vezes por dia. E melhorou bem. Quando a gente está sentado, Jairo, a gente está numa postura em que, tentar simular aqui, em que a gente está com o quadril encurtado. Vou tentar virar a minha cadeira e abaixar um pouquinho meu computador. A gente acaba ficando nessa postura. Essa postura é uma postura em que eu estou encurtando a minha musculatura do quadril e eu estou encurtando a minha musculatura posterior de coxa. Só que quando eu vou andar, eu preciso desse movimento, eu preciso de um movimento de extensão, eu preciso que a minha coluna, que trabalha em harmonia com a minha bacia, né, a coluna, ela está logo acima da bacia. Então, é como se fosse um prédio. Tudo que acontece no primeiro andar, mexe no segundo. É natural.
Então, se nós não tivermos com todas essas estruturas bem alongadas, digamos assim, é porque não é tanto alongamento, é mobilidade da articulação. A articulação presa é diferente de músculo encurtado. A gente acaba não funcionando bem. Nosso corpo funciona como uma engrenagem. Tornozelo que não funciona bem, dói joelho. Joelho que não funciona bem, dói quadril. Primeiro ponto. Segundo ponto é que já devem ter ouvido falar de líquido sinovial. Líquido sinovial é o líquido produzido pela sinóvia, que é a membrana que reveste todas as nossas articulações do corpo. E esse líquido, ele lubrifica e nutre as nossas células das cartilagens. Acontece que o melhor estímulo para a produção de líquido sinovial é o exercício, é movimento, estar em movimento. Tanto que pacientes com artrose, quando a gente olha o consenso americano ou europeu para pacientes com artrose, que é uma doença da articulação, em que a gente precisa nutrir melhor as cartilagens, a recomendação número 1 é exercício. A segunda é perda de peso. É extremamente comum um paciente com artrose do joelho falar, tem que perder peso. Não, tem que fazer exercício e perder peso. É nessa ordem. Legal. E olha só, como nós, né, várias pessoas que estão assistindo a gente têm dores, né, por estarem trabalhando mais tempo em casa, etc. E daí, elas mandam dúvidas para a gente selecionou algumas dessas dúvidas para vocês, e aliás, você que está acompanhando a gente e quiser mandar dúvidas para o Conexão Viva Bem, faça isso, casse as nossas redes sociais, mande a sua dúvida, né, e a gente vai ler aqui e dividir essas questões, essas perguntas com os nossos especialistas e os nossos convidados. E aí, chegou uma dúvida aqui para você, Sérgio, que é a seguinte, olha, tenho hérnia de disco na lombar, sentada dói, deitar também dói, o que eu posso fazer? Dúvida, olha, quando abre questão ortopédica, cara, vira uma consulta online, é muito comum. Eu também tenho, olha aí que legal, eu também tenho hérnia de disco. E 1/3 da população tem hérnia de disco. Tem um estudo muito interessante, publicado em 2015, na revista americana de neuroradiologia, que é muito interessante. Eu mostro muito esse estudo para os meus pacientes. Como que foi feito? Eu tenho hérnia de disco. Você já teve dor na coluna? Não? Então vamos fazer uma ressonância. Já teve? Não. Entra assim. Ele foi juntando um monte de gente, foi um estudo multicêntrico, e 1/3 das pessoas tinham hérnia de disco, sem saber que tinham. Esse estudo ele foi um divisor de águas, porque há 15, 20 anos atrás, a pessoa que tem uma hérnia de disco, ela está condenada, você não pode mais correr, você não pode mais fazer atividade física. Isso acabou, gente, isso acabou. Tem gente que tem e nem sabe que tem. Eu tenho, como eu disse para vocês, fiz esse diagnóstico, foi na faculdade, eu tive uma crise, doeu. Depois disso, eu já corri um monte de maratona, fiz um monte de prova de triatlo, que é o esporte que eu pratico, com ela aqui nas costas. Dói quando não alongo, não fortaleço e ganho peso. Então, a pessoa que tem, dá uma checada se de fato é a hérnia que dói ou se de fato os hábitos de vida não estão sendo condizentes para uma hérnia que você carrega nas costas. Porque se você tiver com ela equilibradinha, você vai ficar bem. Então, a última perguntinha para cada um, antes da... Na verdade, a gente tem uma sessãozinha surpresa para vocês, mas antes dessa sessãozinha surpresa, uma perguntinha para vocês que é a seguinte. Tati, você passou a fazer coisas em casa, provavelmente, que você não estava fazendo, né? Atividades domésticas, né? Além dessa coisa que você contou para a gente dos teus canais mentais, né, que ficaram mais sobrecarregados por todas as responsabilidades acumuladas, né? Imagino que você começou a fazer coisas em casa que você não fazia antes. Você sentiu um pouquinho de dor também? Por exemplo, eu aqui em casa, assim, estou fazendo... Nunca cozinhava, estou cozinhando. Nunca fazia faxina, estou faxinando. Então, assim, e às vezes eu estou lá varrendo, sinto uma mega dor nas costas. Eu comecei a passar aspirador e limpar com pano rodo. Quando eu chego embaixo da minha cama, que eu tenho que abaixar muito para tirar o pó, eu fico destruída de lombar, eu nunca tive questão com lombar, sempre foi cervical. Minha reclamação a vida toda, de 15 anos para cá, é dor na cervical. E com a pandemia eu ganhei uma dor na lombar também, bem, bem forte. Eu consigo imaginar vocês dois com a mão na lombar, assim, dando aquela alongada, sabe? Ai. Pode apostar, Sérgio. O Sérgio, um
pouquinho tudo isso que a gente falou hoje, assim, que dicas você daria, né? Se você pudesse dar algumas dicas para o pessoal que está tendo que ficar mais tempo em casa, está trabalhando em casa, que dicas seriam essas para a gente sofrer menos com essas dores? Sim, legal. Quando a gente teve que transformar a nossa vida em home office, ele de fato precisa ser um office, não dá para ser uma coisa tão adaptada. Então, invistam em uma boa postura da sua... Você não precisa ter uma cadeira nova. Muitas vezes uma cadeira nova, num momento crítico financeiro que a gente está vivendo, vai ficar difícil. Mas você consegue ajustar a sua ergonomia para que o seu... uma almofadinha, existem algumas específicas que você compra em loja de material hospitalar, para você apoiar na sua lombar. Você consegue colocar o seu computador na altura dos seus olhos com livros que você coloca embaixo. Talvez um tecladinho Bluetooth é uma coisa que você tem que fazer, mas existem alternativas hoje bem acessíveis para isso. E a segunda faça uma atividade física. A grande maioria das dores vão terminar em atividade física como estratégia de resolução ou de prevenção, para que você não tenha uma dor no futuro. E agora aquele quadro em que os nossos convidados eles vão contar para a gente um pequeno pecado, né? O confessionário. Vamos ver qual seria, então, o pecado de Tati e de Sérgio Maurício. O meu é ler na cama, deitada, que é um veneno, né? Eu fico assim, ó. Eu faço isso no pescoço para ler. Porque se eu ficar a postura correta, aí dói o braço, né? Então, sei lá, ler na cama é uma tristeza. Eu sempre fico com dor depois. Mas eu amo ler antes de dormir. Então, eu leio todo dia antes de dormir e todo dia eu machuco meu pescoço antes de dormir. Eu tenho uma coisa curiosa que eu brinco, eu gosto muito de esporte, né? Eu pratico maratona há muitos anos, o triatlo há muitos anos também, e eu brinco que existe o Dr. Sérgio e o Serginho, que são duas pessoas diferentes, que o Dr. Sérgio, ele vai te dar recomendações que às vezes é difícil a gente não conseguir fazer. E eu sou um cara muito apaixonado por esporte. Muitas pessoas se machucaram nesse período por excesso. Ah, por que você não faz esporte? Porque eu não tenho tempo. E o que não faltou nessa fase foi tempo. E as pessoas começaram a se empolgar com as aulas online e fazer 3 horas de exercício. E é uma falha minha. Eu gosto muito de exercício e acabo que quando eu embalo, eu vou com tudo. Já me machuquei muito por conta disso. Já me machuquei, não recomendo. Tá ótimo, pessoal. O papo está praticamente no fim. Queria a despedida de vocês, recadinho final de Tati, despedida do Sérgio, recadinho final de Sérgio. Olha, eu acho que psicanálise e terapia me ajudou muito com dor. Então, falar é muito bom, né? Para tirar a tensão do corpo, da cabeça. Então, falem mais, coloquem para fora. Eu escrevo muito também, falo muito, isso vai aliviando. Muito legal. Legal. E pegando esse gancho que você falou, me deu uma ideia que não terceirize o seu problema. Às vezes, o problema não é a sua cadeira. Às vezes, o problema é como você está comportando no seu dia a dia. Você está sedentário, não fala seus problemas, fica guardando um baú de tensão e sedentário. Cara, essa fórmula não dá certo. Valeu, Tati. Valeu, Sérgio. Esse foi o Conexão Viva Bem de hoje. Amanhã a gente volta para falar de saúde mental. Fica com a gente. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Qual?